Bíblias, no Salmo 19. Se você estiver estranhando, pastor, mas o senhor tinha prometido que cada salmo seria um sermão. É isso mesmo, essa é a minha meta. Mas o dono do culto é o Espírito, irmãos. Então, eu entendi que seria importante trabalharmos pelo menos mais um sermão nesse salmo, compreendendo os versos 12 ao 14. Então nós vamos focar nesses versos e falaremos sobre a consciência que a voz de Deus produz. Que consciência a voz de Deus produz? E aí, lembrando aos irmãos aqui, nós estamos expondo todos os salmos, praticamente, e uma vez que nós estamos com a proposta de aprender a cantar os salmos, porque a Bíblia fala louvar o Senhor com salmos, então a gente precisa entender o que eles falam. E a introdução, que foi o Salmo 1, é a introdução que se mantém como tema em todos os salmos, ou seja, lá está apresentando qual é a diferença entre justo e injustos, e perverso. O que é ser um justo? É alguém que foi alcançado pela graça de Cristo. A única possibilidade, forma, garantia de alguém pecador, completamente perverso, passar a andar de acordo com a vontade de Deus. É quando a salvação de Jesus alcança, não tem outra forma. Mas essa pessoa não é nessa vida ainda sem pecado, porém ela não é mais escrava do pecado. E aí o salmista fez uma grandíssima diferença, ilustração bem clara. O justo é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, etc. E nós vimos o sentido disso. Já o perverso é como palha. Então é radical a diferença. A árvore tem vida, a palha é morta. A árvore dá fruto, a árvore não dá fruto. A árvore tem raízes, ou seja, o fundamento da palavra. A árvore tem uma forma bonita, a palha não tem nada disso. A palha é levada pelo vento. Então, a moda da época, a circunstância, a palha vai levada, mas a árvore não é assim. Então, no Salmo 19, nós vemos essa diferença. Perceba, nós vimos o Salmo, semana passada, com a mensagem clara. Eu espero que vocês não estejam esquecendo, embora não é só lembrar, a gente precisa se alimentar da palavra, mas o Salmo 19, nós vimos que a sua mensagem é mostrar as três vozes que importam. A voz de Deus na criação, os céus proclamam a glória de Deus, revelando o ser de Deus. A voz de Deus na palavra, na lei, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, no verso 7 em diante. E a voz que a voz de Deus produz no coração do pecador. Ela produz uma resposta inconfundível, resposta de fé, de arrependimento, de obediência, de integridade, de adoração sincera, verdadeira. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura, porque, claro, Ele falou, e quando Ele fez ouvir, inconfundivelmente, irresistivelmente, esse coração experimentou o efeito poderoso que essa voz produz. Então a gente trabalhou essas três divisões, embora a gente pode dividir em duas, porque se a voz de Deus está na criação e a voz de Deus também está na palavra, é uma voz só, só que de duas formas. E a voz do coração alcançado pela graça, por essa voz de Deus. Agora veja, em toda a teologia bíblica, nós vimos isso semana passada, o ser humano rejeita a voz de Deus, tanto na criação quanto pela palavra. Por isso nós vimos Romanos 1,18,
A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, e esse advérbio não está ali à toa, claramente se reconhece desde o princípio pelas coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, pois tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus invisível em semelhança da coisa criada, animais, quadrúpedes, répteis, enfim. Por isso o próprio Deus os entregou aos desejos pecaminosos, às concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si, homem com homem, mulher com mulher, recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. Está lá, é Romanos, e eu não alterei uma vírgula do texto. Então, nós vimos que o ser humano, por rebelião, não tem nenhum motivo para não reconhecer Deus, mas porque a criação grita sem palavras que Deus existe, que Ele é o que é, mas não quer. E a ideia no Salmo e na teologia bíblica é a seguinte: se Deus não tem ninguém por inocente, porque rejeita reconhecê-lo pela criação, muito menos pela Escritura. Porque a criação, ela cumpre o seu papel de dizer o que de Deus se pode conhecer em relação à sua grandeza, à sua eternidade, enfim, ao seu ser, nesse sentido. Mas a criação não nos ajuda especialmente. Por exemplo, não diz qual é a origem do mal, não diz como fomos criados, não fala de aliança, não fala da maldição de uma aliança quebrada, não fala de Adão e Eva, não fala da lei de Deus, não fala do Filho de Deus como Salvador, do perdão de pecados, não fala da sua morte, a morte do Filho, a obediência do Filho, a cruz do Filho, a ressurreição do Filho, a esperança viva, não uma esperança morta, mas uma esperança viva que o Filho dá. Não fala de nada disso. Então, como a criação não cumpre esse papel, então a palavra cumpre. E Deus está demonstrando aí a sua paciência, a sua graça, mesmo não sendo obrigado a procurar o homem perdido para tirá-lo de sua ignorância, de sua estupidez, de sua perdição, mas Ele faz isso. E Ele revela-se por meio da palavra. A palavra é escrita, que fala de uma palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Por isso Hebreus 1 diz que antigamente Deus falava aos pais de várias formas e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nos últimos dias nos fala pelo Filho. Então, tudo que a palavra fala é sobre o Filho. Por isso, Romanos 11:36, porque nele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, se Deus fala pela criação e ninguém é inocente, e Deus ainda funila, e paciente, e graciosamente fala pela palavra e revela a sua salvação em seu Filho, por meio do seu Filho, se ninguém é inocente por meio da voz da criação, muito menos por meio da voz do Filho. Por isso que 1 João diz: quem não tem o Filho, não tem o Pai. Quem não conhece o Filho, não conhece o Pai. Quem rejeita a palavra, a ira de Deus sobre ele permanece. E aí eu quero agora trabalhar com os irmãos justamente a consciência inconfundível de alguém que ouviu a palavra.
para que eu e vocês pensemos assim: será que nós ouvimos mesmo? Porque lembre qual é o tema geral: é Deus revelando-se. Que Deus é Deus. Então imagine Deus revelando-se para alguém. Se alguém passou a ouvir mesmo, há uma mudança radical na vida. Totalmente. Não é? E nós vemos essa consciência em Davi. Nós vemos uma admiração. Uma admiração além do que até os limites humanos permitem. Alguma coisa faz com que ele pense além do limite dele e se reconheça limitado para pensar em alguém assim e admita: eu sou limitado para pensar nesse ilimitado ser. Tá? Davi demonstra essa consciência. Eu gostaria de pensar nela, nesses versos, para que nós possamos entender a reação dele e ver se tem sido a nossa reação também, a dos nossos filhos também, porque uma família cristã vive pela mesma fé, uma vez que é no conhecimento do mesmo Deus. Então nós vamos ler, mas antes vamos pedir a graça de Deus, do Espírito iluminando nosso entendimento, e então a gente lê todos juntos esses 4 versos, 3 versos, né? 12, 13 e 14. Oremos. Bendito Deus, ajude-nos por Teu Espírito a nos comportar como o Senhor merece diante da Tua mensagem, e ilumina nosso entendimento e nos dê, ó Pai, a disposição sincera, verdadeira de ouvirmos a Tua voz e sermos transformados por ela para sermos operosos praticantes da mesma. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que lhe são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Qual seria a sua reação se você ficasse diante de um animal de 40 metros de altura? Vocês já perceberam, nós vimos até o Salmo 104, que se referiam a um animal enorme. Vocês já perceberam que a Bíblia se refere ao Leviatã, né? Ao Leviatã como um animal gigante e assustador, tremendamente assustador, antes do dilúvio. E vocês sabem que a Bíblia também fala de gigantes, né? Os Nefilins, os Refaim, os Anakim, que media aproximadamente de 3 a 4 metros e meio de altura, imagina. E o famoso Golias, que todo mundo conhece, especialmente as crianças aqui, certamente, né? Por exemplo, media aproximadamente 6 côvados, que é 2,9 metros de altura. Então você imagina alguém assim. E a ciência fala dos dinossauros, fala por exemplo do titanossauro, que media 40 metros de altura, com 77 toneladas, imagina isso, né? E aí, como eu já tinha escrito o sermão, a Mônica não sabia, mas eu coloquei de propósito um filme sobre dinossauros para a gente assistir, porque eu queria justamente já trazer o impacto para os meus filhos aqui, olhando ali os animais e pensando: imagina se existiram mesmo esses animais como antes do dilúvio, como esses bichos eram, né? E aí o cinema consegue produzir aquelas imagens enormes, encantadoras, né? Certamente eles lembram. Então, a minha questão é a seguinte: se você visse um desses seres, você ficaria espantado? Você esqueceria facilmente da visão? Você contaria
para outras pessoas? Você se sentiria empolgado para contar para outras pessoas? Vamos falar do gigante de 4,5 metros que eu vi ali. Vamos falar de um animal de 40 metros que eu vi acolá. Imagina, fui numa ilha, viajei, era um passeio turístico e eu vi um animal de 40 metros. Você contaria empolgado? Certamente. Certamente contaria. Você lembraria do animal e do gigante e ficaria empolgadíssimo para contar para tantos quanto pudesse. As crianças nem se falam. Seria uma tagarelice só, né? Falando de manhã, de tarde e de noite. E que o rabo era desse jeito, e que a perna era daquela largura, e que ouviu o barulho só em cada passo, parecia que o planeta ia ser destruído. As crianças iam contar, às vezes até ia acrescentar, né? Os 40 ia virar 200 metros de altura, né? Aquela coisa, contaria dia e noite. Agora, irmãos, Deus é incomparavelmente maior do que esses seres, do que os animais, do que os gigantes. Na verdade, Deus é maior do que tudo que existe. Mas por que as pessoas não se empolgam com a sua grandeza? E por que nós, cristãos, não estamos narrando a grandeza de Deus para outras pessoas? O que está acontecendo conosco? Por que não apresentamos a grandeza de Deus para outras pessoas empolgados? Por que não? Por que não apresentamos a Deus como o incomparável para os nossos filhos? Porque achamos que os nossos problemas ou fraquezas, as nossas fraquezas, são maiores do que Deus. Por que achamos isso? Porque duvidamos do seu perdão e poder. Porque os nossos filhos não estão empolgados com Deus do que com o prazer que um lazer ou qualquer coisa dessa vida dá. Eles já conhecem a Deus mesmo. E porque não desejamos ser tão santos quanto Deus merece? Porque não preferimos partir daqui e estar com Cristo, reconhecendo que Ele é incomparavelmente melhor do que tudo que existe nessa vida? Porque não estamos assim encantados, envolvidos com essa empolgação, com essa admiração, com esse encanto? Por que não? Irmãos, nós ficamos impressionados com as realizações humanas. Uma aeronave que voa com centenas de passageiros. Eu já fiz inúmeras não, mas várias viagens de avião. Eu contei até umas 30 e poucas viagens. Sou rico não, mas aqui aconteceu, uma empresa começou pagando, eu viajei, enfim, eu já fiz essas viagens. Alguém pagou para mim, eu ir de férias como seminarista também, 4 anos, indo 2 vezes para Sergipe, e tem tudo isso. Mas toda vez que a gente passa ali perto do aeroporto de Congonhas, ou Guarulhos, que a gente vê, principalmente Congonhas, que é pertinho ali, a gente passa por baixo, de 4 em 4 minutos, eu morei ali próximo, né? 4 em 4 minutos, um monstro daquele voa. Eu fico admirado, todas as vezes, fico admirado. Eu olho, eu mostro para as crianças, olha o avião. A gente se admira dessas coisas. Um navio, cruzeiro, por exemplo, como o Icon of Messias, ou ícone dos mares, né? Com capacidade para 7.600 pessoas. 7.600 pessoas no navio.
Um prédio arranha-céu com 828 metros de altura, como é o caso do maior prédio do mundo, lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 828 é o Burj Khalifa, o nome do prédio. Imagina, se você estivesse perto de um prédio desse, você não ia admirar? Que construção magnífica, né? Ou então, irmãos, uma grande cidade, como São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, que tem um tamanho tal que, se você usasse todos os seus dias de vida, desde a infância até uma velhice bem avançada, 100 e tantos anos, saindo por ruas e mais ruas para conhecer toda ela, a vida inteira não dava para chegar na metade da cidade. E a ciência quer dizer que conhece o planeta inteiro, só para você ter uma ideia da arrogância humana, né? Você não esgota uma cidade com todos os seus dias de vida usando para lá e para cá, você não esgota uma cidade. Os recordes, irmãos, no esporte, a descoberta de curas. Você viu aí que nos últimos dias tem sido falado muito da polilaminina, não para de falar, e o pessoal fica encantado com essas coisas, e aí não param de dar notícias, e o que nós vemos é justamente esse assunto explorado, motivo de louvores diários, nos jornais, nas mídias, nos livros, nas academias, nas reuniões familiares, nas refeições, é o assunto, torna o assunto. Mas o Criador, irmãos, é esquecido. Quando citado, é tão diminuído que perde o brilho da sua glória. Parece ninguém, o que evidencia que a voz de Deus na criação e a voz de Deus na palavra não foi ouvida, e a grandeza do ser de Deus não é reconhecida. Porque quando Deus fala, se revela, mas só não se encanta quem não o ouviu, porque não o conheceu. Por isso não o admira como ele é. Então qualquer assunto toma o lugar de Deus. Por isso que eu pergunto, irmãos, Deus já se revelou para você? Deus já falou mesmo para o seu coração? Deus já fez você ouvi-lo especialmente? Um ouvir que te encanta, que te transforma, que faz você desejá-lo irresistivelmente, confiando toda a sua vida, não temendo a morte e vivendo mesmo para Ele? Você já ouviu? Você já o conhece realmente? O conhece, mas continua do mesmo jeito, como se não tivesse conhecido ninguém. Diante de quem eu e vocês pensamos que estamos? Já parou, irmãos? Alguém aqui já parou para pensar que de repente o nosso conhecimento de Deus pode estar errado? Já pensou assim, deve ter alguma coisa errada comigo, porque Paulo estava encantado com Deus, com Jesus, ao ponto de ser preso por isso, chicoteado por isso, e ainda se sentir honrado. Eu estou sofrendo por Cristo, louvado seja Deus por isso. Se sentir honrado. Pedro, Tiago, irmão de Jesus, todos encantadíssimos, todos envolvidos com esse ser. Alguma coisa aconteceu com eles. Você já parou para pensar, então deve ter alguma coisa errada comigo, no meu conhecimento desse ser? Porque eles não trocavam nada, Jesus por nada, e trocavam tudo por Jesus. Como Paulo chegou a dizer, que toda a riqueza do universo ele considerou perda pela sublimidade de Cristo. Toda a grandeza da criação ele considerou perda pela grandeza de Cristo, pela sublimidade de Cristo.
Enquanto nós não demora muito e achamos qualquer coisa mais excelente do que Cristo e colocamos no lugar de Cristo. Qualquer coisa. Então não teria alguma coisa errada conosco? Será que nós não estamos realmente sem conhecer a Deus? Seja porque não sente medo dele, seja porque não confia nele como ele merece. Então, desenvolver um conhecimento que não sente medo de Deus, tem uma arrogância, uma confiança arrogante, ou então não tem a confiança que ele merece. Já se questionou, irmãos, se é o Deus mesmo que você conhece? Ou então já parou para pensar? E eu quero crer que seja essa a questão, no mínimo, ou no máximo, que as manchas do pecado que ainda existem em nós podem fazer com que troquemos Deus por outro, ou qualquer outra coisa. Então seria isso. Você não está vigilante como deveria, e as manchas do pecado parecem que são dominadoras ainda. Porque, queridos, o universo é infinito e cheio de estrelas, galáxias, planetas, mas Deus é tão grande que tudo que existe não é nada em comparação ao seu ser. Nada. E foi a esse único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, a quem Davi ouviu, e para quem viu pela fé, ou a quem ele viu pela fé, espantado e empolgadíssimo, quando escreveu o Salmo 19, quando escreveu o Salmo 104, quando escreveu aproximadamente 83 salmos. Imagina isso, empolgadíssimo com Deus. E Davi teve o maior medo de sua vida, mas também teve a maior confiança. Davi não resistiu conhecê-lo de fato. Quando ele viu, ouviu a Deus, ele foi transformado poderosamente, que ele não resistiu, esse aqui eu tenho que conhecer. Mais do que tudo e todos, esse eu tenho que conhecer. E Davi então não resistiu ser íntimo de Deus e viver para sempre com Ele. Só que ele pensou como poderia a criatura se relacionar com o Criador, e mais, como poderia o impuro se relacionar com aquele que é incomparavelmente puro. E por essa razão a primeira atitude de Davi foi ouvir a Deus com fé, foi pedir a Deus por sua pureza, até do que é oculto aos olhos humanos limitados. A questão aqui na mente dele era a honra do ser que ele conheceu, o que esse ser merece. E ele fica então preocupado. E o que significa então essa pureza que ele pede? Que a Bíblia não revela todos os pecados humanos? Claro que não, irmãos. Afinal, os 10 mandamentos listam todos os pecados humanos, então não há como você não conhecer todos os seus pecados. Mas ele se referiu ao pecado oculto, ou a pecados ocultos. Então o que significa? Significa apenas que a sua mente foi tão iluminada pela palavra de Deus, ao ponto de perceber que a pureza de Deus é incomparavelmente além da sua e da de qualquer outra criatura, e que Deus só merecia ter alguém em sua presença que não só não tivesse pecado, mas que fosse no nível de pureza que Deus merece e que o admirasse como ele merece. Foi isso que foi produzido na mente e no coração de Davi. Ele percebeu que Deus merece alguém de uma pureza que essa vida não permite, e que ele merece alguém de uma admiração, de uma satisfação, de um encanto que também nessa vida não é possível. Então ele almejou, ainda que com a mente limitada como somos, mas a graça produz uma mentalidade além dessas limitações, e ele olhou para essa realidade além, confiando, sem dúvida,
E ele então ora a Deus: absolve-me das que me são ocultas, por minhas limitações e por minhas impurezas. E na EBD nós aprendemos um pouco sobre isso. O que são, então, no caso, ocultas? Se eu já disse que os 10 mandamentos me revelam tudo. Ocultas seria assim, relacionado às limitações e à impureza do pecado. Se eu já conheço o pecado da idolatria, está lá na Bíblia, não terás outros deuses diante de mim. Se eu já conheço o pecado da idolatria, eu tenho que reconhecer que as minhas limitações só conseguem avaliar nos seus limites. E as manchas de pecado limitam ainda mais essa avaliação. Então, Deus merece alguém. E a graça fez com que eu percebesse isso. Deus merece alguém que não só não seja idólatra, mas a purificação dessa idolatria seja tal que vá além do que eu consiga contemplar, medir. E quem é que consegue medir além do que eu consigo medir, apesar da graça ter me alcançado? Somente Deus. E a sua graça, portanto, é a única condição de me purificar além. E quando a gente olha, irmãos, em toda a teologia bíblica, essa promessa está colocada da seguinte forma: que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o fim. E um dia nós seremos em Cristo glorificados a um nível tal como Cristo é, com a diferença de que Cristo também é divino, que nem os anjos serão tão gloriosos em pureza, em santidade, como os crentes serão. Então Davi enxergou pela graça e almejou pela graça, por essa voz de Deus que falou no coração dele e o transformou. Ele enxergou que Deus merece uma pureza, uma santidade, uma vida na sua presença, muito acima do que é possível nessa vida, e a graça que despertou essa consciência fez ele desejar essa vida. Ele estava então dizendo que ele estava buscando e pedindo a purificação que só a graça produz, na esperança dessa graça se completar, quando viveremos para sempre na presença do Senhor glorificados. Não teremos mais mancha nenhuma de pecado. Admiraremos a Deus como Ele de fato merece ser admirado. Nos encantaremos. Mas já começa aqui. Tanto que ele já está vendo os seus níveis limitados de análise e ele pede a Deus além. Senhor, me purifique daquilo que é além do que eu consigo examinar, daquilo que é oculto aos meus olhos, por causa das minhas limitações, mas também por causa das minhas manchas de pecado. E aí, irmãos, nós vemos que Davi está preocupado em agradar a Deus, em ser agradável completamente aos olhos de Deus. E de fato, Deus não se agrada do que não é do jeito dele. E o ser humano jamais estará para sempre com Deus se não for do jeito de Deus. Você só poderá estar na presença de Deus do jeito de Deus. Se você estiver pensando, só é possível ser salvo e estar para sempre com Cristo se não tiver nenhum pecado, a resposta é nesse sentido, sim. E se você estiver pensando, então é impossível ser salvo, ou eu me salvar, a resposta é sim, é impossível você se salvar. Agora, se você ficar só nisso, você não entendeu o resto. É por isso que só Jesus é o Salvador. Não há salvação por meio de nenhum outro. Só que quando Ele salva, Ele produz essa consciência. E foi essa consciência que Davi recebeu ao ouvir a Deus. Deixa eu tentar ilustrar com algo bem menor. Imagina um homem todo irresponsável em sua vida, adúltero,
que conhece uma mulher. E é uma mulher honrada, digna, fiel. É uma mulher de família, bem educada, não promíscua, virgem, moralmente bem correta, a quem ele passa a amar de verdade. Se ele passa a amar de verdade essa mulher, a primeira evidência, sabe qual é? Ele se sente completamente indigno dela. Ele se avalia e conclui: eu não mereço essa mulher, sob hipótese alguma. Você que conhece teologia bíblica já estiver adiantando, dizendo bem assim: mas essa não deveria ser a consciência de todo homem? Sim, eu estou fazendo esse contraste só para ajudar a análise, mas sim, da mesma forma que as mulheres, porque a Bíblia fala que quem acha uma esposa acha o favor do Senhor, e o marido também. Quem acha o marido no padrão de Deus acha o favor do Senhor. Então seja agradecido a Deus pelo marido que tem. Mas o Senhor não sabe os pecados que ele tem. Sim, e nós não sabemos os pecados que você tem, né? Então está empatado, né? Mas pense nisso, irmãos. O homem, pelo contrário, quando o amor é verdadeiro, ele não só reconhece que não é digno, como ele muda. Não fica nessa falsa humildade. Sabe qual é a falsa humildade? Ela enxerga assim: eu não mereço essa mulher, aí desiste. Não, eu não mereço essa mulher, mas eu estou irresistivelmente encantado com ela, por ela. Então eu vou até a Colômbia. De Sergipe para a Colômbia. Sou casado com a colombiana, né? Então, eu atravesso o mundo. Poético eu estou ficando, né? Hoje é hoje. Ai. Atravessa o mundo. Você fica encantado com a pessoa. E você decide mudar toda a sua vida, porque você não quer perder. Irmãos, isso é fato. Agora, se isso acontece com o homem, muito mais, quanto mais com Deus. O que eu quero que a gente pense é num autoexame. Ouvir a Deus não é qualquer coisa, não fica do mesmo jeito e não tem como. Se as coisas comuns te encantam tanto e você termina decidindo entregar-se de corpo e alma por alguém que é o amor da sua vida, quanto mais com Deus. É tão poderosa essa voz e é tão irresistível esse Deus, que Jesus chega a dizer que ela transforma o coração ao ponto de evidenciar essa transformação, essa mudança única, por meio de um amor especial, onde quem ama a Cristo verdadeiramente não ama a mulher, a esposa, mais do que a Cristo. A esposa não ama o marido mais do que a Cristo. Não é que odeia, não é isso. Não transforme as palavras de Cristo, que não é disso que a Bíblia está falando, até porque a Bíblia demonstra, evidencia claramente, ensina que aquele que ama a Cristo de verdade, ama a esposa como Cristo amou a igreja. Não é assim? Mas o seu amor pela esposa, como Cristo amou a igreja, é pelo seu amor por Cristo. Então Cristo é o amor maior. Ele nunca vai amar a esposa acima de Cristo. Ela nunca vai amar o marido, a esposa, acima de Cristo. Os pais nunca amarão seus filhos acima de Cristo. Os filhos nunca amarão seus pais acima de Cristo. Ou seja, Cristo é mais amado, admirado do que os afetos mais íntimos. E Jesus diz isso nessas palavras: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a esposa, o marido, os filhos, não é digno de mim. Então, irmãos, pensemos um pouco no ser de Deus, como ele já se revelou para nós na criação e na palavra, porque foi como Davi viu a Deus após ouvir, ou
como toda a Escritura apresenta a Deus. Então pensemos um pouco. Nós já estudamos aqui que Deus é Espírito, em si, por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, longânimo e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Deus é esse. Então pensemos nesse ser. Ele não é uma dessas qualidades sem as outras. E ele não é, então você não pode dizer o amor é a essência de Deus. Não, esse Deus é uma caricatura do Deus da Bíblia. Porque a santidade também é, da mesma forma, sem tirar nem pôr, a essência de Deus. E a justiça também é a essência de Deus. Então pensemos nesse ser. E tem mais, essas qualidades se qualificam, de maneira que a justiça de Deus é santa. A santidade de Deus é justa. E assim vai, cada atributo eles se qualificam. Então pensemos na aceidade de Deus. Deus existe por si mesmo, independente de qualquer causa ou sustentação eterna. Independência, Deus não depende da criação para existir, agir ou ser glorificado. Outro dia eu vi uma professora, eu acho que era assim, não me lembro que época era, e ela dizia, era literatura, e ela dizia o seguinte, que se ninguém existisse, Deus não seria conhecido e glorificado. Coitada dela, faz ideia de que Deus é. Até porque se a gente analisar bem direitinho mesmo, qual é a criação que consegue exaurir a glória de Deus, nesse sentido então glorificá-lo? Por exemplo, se eu glorificar o ser humano na criação desse smartphone, eu consigo até exagerar no elogio, né? Colocar o smartphone numa posição, ou seja, o criador do smartphone numa posição, parece que ele virou Deus. Vou falar da engenharia, da grandeza, da capacidade de comunicar do outro lado do mundo e tal, vou falar enfim. Mas você não consegue exaurir Deus. Então, se a gente prestar atenção direitinho, a gente não consegue glorificar Deus como Deus é de fato em si glorificado. Então, só tem uma verdade para dizer: Deus é glorificado em si desde sempre, antes que alguém existisse. Então, Ele não depende de ninguém para glorificá-lo. Simplicidade, Deus não é composto de partes. Seus atributos então são a própria essência, como eu já estava dizendo. Deus é espírito puro, não material, não corpóreo. Agora pense nisso. Você se guia pelos 5 sentidos, mas tem que lidar e se relacionar com alguém que não é sentido. Por isso que as religiões de sentidos e as religiosidades de sentidos são todas falsas religiões. Nós não somos religiões de sentidos, nós somos religiões de fato e de verdade. O Deus Criador que não pode ser limitado a sentidos, Ele é além de sentido, do que vê, do que sente, do que cheira. Deus é Espírito. Deus não está limitado pelo espaço. Sua presença transcende toda a dimensão espacial. Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Nunca existiu um momento e um lugar onde Deus não estivesse, inclusive o inferno. O problema do inferno não é a ausência de Deus, é a presença dele sem graça. Por isso que Satanás não quer ir para lá. Tem medo. Ele tem medo. Ele não é o Deus do mal, ele está perdido de medo. Deus não tem começo nem fim, existindo fora de sucessão temporal. Imagina isso. Deus não muda em seu ser, caráter, propósito ou promessas. Deus é ilimitado em seu ser e perfeições. E Deus é um só em essência. Deus possui plenitude absoluta de todas as excelências. Só que Ele também é 3 pessoas, sendo inseparável, sendo indivisível, sendo imutável. E todas as 3 pessoas com as mesmas qualidades, mas sendo distintas.
Porque o Pai não é o Filho nem o Espírito, o Filho não é o Pai nem o Espírito, mas é inseparável esse ser, é indivisível esse ser, é esse ser que você tem que ver. E aí pense agora na vida. Deus é a fonte e a plenitude de vida, e você recebeu vida porque Ele é a vida. Deus conhece todas as coisas perfeitamente, passado, presente e futuro, e possibilidades, e Ele nunca teve um pensamento atrás do outro, Ele nunca teve um pensamento em sequência. Pense bem nisso, Ele nunca teve um pensamento e um conhecimento que nunca tivesse, e nunca terá um pensamento novo. Então tudo que estamos vivendo hoje, Deus é um eterno presente, e Ele pensa tudo de uma vez só. Passado, presente e futuro é a realidade nossa, não de Deus. Quando chegarmos no céu, para Deus não será novidade. Imagine um negócio desse. Deus ordena todas as coisas para os melhores fins, para os melhores meios. Deus é a realidade última, absoluta, fiel e confiável. Deus cumpre todas as suas promessas. Deus é a fonte de todo bem. Deus se doa e busca o bem de suas criaturas, especialmente do seu povo. Deus concede favor imerecido aos pecadores, irmãos. Deus compadece-se da miséria humana e oferece perdão ao invés de condenação. Deus retarda o juízo e suporta pecadores por longo tempo. Já estamos aí aproximadamente 6.000 e poucos anos de existência. A longanimidade de Deus não destruiu tudo ainda. Deus é moralmente puro e absolutamente separado do pecado. Então a pureza dele é como ninguém, mas ele compartilhou essa pureza. Ele compartilhou o seu perdão. Ele compartilhou o seu amor. Ele compartilhou a sua graça. O que ele não compartilhou é a sua onipresença. Nós nunca seremos onipresentes, onipotentes, oniscientes e por aí vai. Mas ele compartilhou. De toda a criação, a única que tem essas qualidades, que pode interagir com Deus, reconhecê-lo e adorá-lo moralmente, conscientemente, somos nós. Nem os anjos têm a imagem de Deus como nós temos, ainda que sejam pessoas, seres inteligentes. Deus age sempre de acordo com o que é reto e moralmente perfeito. Deus julga e governa com absoluta equidade, por isso que nós também temos nível de justiça. Deus reage santamente contra o pecado, ou seja, Ele zela por sua santidade, que é a sua ira. O que é a ira de Deus? É o seu zelo por sua santidade. Deus reage santamente então contra o pecado, e Deus pode fazer tudo o que é coerente com a sua natureza santa. Ele não tem aquele poder, onipotência significando Deus pode tudo, não. O poder dele é ilimitado de acordo com a sua natureza, porque se não fosse assim, o pecado é uma fraqueza, então Deus não seria onipotente. Então, porque Deus é onipotente, Ele não pode pecar, porque pecar é deixar de ser onipotente, é ser vencido por algo contrário à sua natureza. Então Deus é onipotente assim. Deus governa absolutamente todas as coisas segundo a sua vontade. Deus age segundo o seu próprio conselho, não sendo determinado por nada externo. E o conselho de Deus é por meio do qual a sabedoria de criar todas as coisas ouviu, seguiu. Deus aconselhou. Foi a sabedoria do conselho da sua vontade, todas as coisas passarem a existir. Agora não perca o raciocínio e não se canse com Deus. Aí a Bíblia fala da majestade. O que é a majestade? A majestade é a harmonia e a união de todas essas qualidades juntas e se qualificando, portanto devidamente, biblicamente conhecidas, como se formasse um único atributo. Então a majestade é a gloriosa harmonia, grandeza e excelência de todos os atributos de Deus manifestos juntos. Aí a palavra fala de majestade, de maneira que se você não conhece todos os outros exaustivamente bem, em sua harmonia, você não tem ideia do que significa a palavra majestade para Deus. Aí você vai orar: Tu és digno, Senhor, de ser louvado em sua majestade. Não tem ideia do que você falou.
Então, a dignidade suprema de Deus, a beleza da perfeição divina, a soma gloriosa de todas essas coisas é a majestade. Resumindo, majestade é a manifestação da plenitude harmoniosa das perfeições divinas, que inspira reverência, adoração e temor, que foi o que aconteceu com Davi. Davi conheceu a Deus na sua majestade, ou seja, na plenitude de todos os seus atributos, como Deus o revela, devidamente qualificados, um qualificando o outro. Se ele olhou para o amor, ele olhou para um amor justo, para um amor santo, para um amor gracioso, para um amor puro, para um amor perfeito, eterno. Ele não olhou para o amor de forma distorcida, um amor que odeia o pecado, um amor que odeia o injusto, um amor que pune o injusto, o perverso. Esse é o amor de Deus. Ele não deixa ninguém sem punição, porque é um amor justo. De maneira que está certo aquele pregador quando disse: eu tenho uma péssima notícia para você, Deus é bom. E todo mundo já ficou sem entender. Ele é, porque Deus é bom. Ele, como um justo juiz bom, vai punir tudo que é errado. E o filho dele sofreu na cruz por isso, porque ele é bom, para pagar pelos pecados dos culpados. E se você não confiar na justiça do filho, não reconhecer que você precisa do filho e não se deixar ser transformado pelo filho, a péssima notícia para você é que você será eternamente condenado, porque Deus é bom. Ele nunca vai aprovar nada de errado. Vocês percebem? É assim que Deus é. Então, essas perfeições divinas, harmonizadas, inspira reverência, adoração e temor. Não tem como ser diferente. E esse Deus é único. Mas, como eu disse, coexistem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a única forma, irmãos, não perca o raciocínio, porque eu estou querendo trazer vocês para aquilo que mais importa. Tudo isso importa, tá? O que mais importa, que eu quero dizer, é como é que nós nos relacionamos com Deus com a consciência que a voz de Deus produz. Então, esse único ser trino só tem uma forma de ser conhecido, escolhida por Ele mesmo, que é o seu Filho. O texto diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus, e só conhece a Deus aquele a quem o Filho quiser revelar. Por isso Hebreus 1:1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus falou pela criação e falou depois por sua palavra escrita e encarnada. Logo, eu preciso saber: quem é Jesus? Você realmente conhece Jesus? Você já ouviu Jesus de fato? Jesus, irmãos, é tudo que vimos sobre Deus agora, sem tirar nem pôr. Imagine isso. Os judeus confundiram tudo quando viram Jesus. Acharam assim: eu estou vendo um ser humano e eu sou ser humano. Esse não é o Deus Todo-Poderoso, não pode ser. E confundiram tudo. Mas veja, Ele é o absoluto, soberano, criador de todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele tudo subsiste. E sem deixar de ser Deus, o Filho se fez homem. Algo espantador por nossa necessidade, sem ninguém obrigá-lo. Ele se fez homem por minhas culpas. Ele se fez homem por minha desesperada necessidade de salvação e perdão. Ele se fez homem. Porque como pode um ser não criado se fazer criatura? Mas Cristo se fez homem sem deixar de ser Deus. E hoje Ele é plenamente Deus e plenamente homem, numa só pessoa. E como sabemos, irmãos, a natureza humana é formada de duas partes: material e imaterial ou espiritual, ou seja, corpo e alma ou corpo e espírito. Espírito e alma significando a mesma coisa, só que numa só pessoa.
Aí veja, se para a mente carnal já é complicado, não por culpa de Deus, mas por culpa do próprio homem, já é complicado se olhar para o ser de Deus que não foi criado, e com toda essa glória que nós acabamos de ver, agora imagine essa mesma mente pensar em nenhuma dessas pessoas de Deus se fazer homem, sem deixar de ser Deus. Aí começam as heresias, e o que não faltam são heresias. Por exemplo, Jesus não é homem, ele só se apresentou assim, foi uma aparência de homem, mas ele nunca foi homem. Isso é heresia, porque você nega a encarnação, não é? Ou então, Jesus não é Deus como o Pai, ele é um Deus menor, é um Deus criado. Aí é outra heresia. Por quê? Porque no princípio é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez, e esse Verbo é Jesus. Ele era Deus. Um menino nasceu, o seu nome é Deus forte. Ele era Deus. E ele mesmo disse: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele mesmo disse que ele sempre existiu. Aí você tem várias outras heresias. Ele é um semideus, ou então ele é só homem, como muitos judeus pensam. Eu lido com um judeu que pensa assim. Ele disse, não acha Jesus um Deus. Para ele, Jesus só foi um homem. Mas ele acha que o Messias ainda está para vir. Você vê quantas confusões? Aí eu pergunto para vocês, preste atenção, crianças. Você sabe por que Jesus é a maior confusão humana? Você sabe por que Jesus é o tema mais polêmico do mundo? Você sabe por que Jesus é o tema de maiores heresias? Porque a fé salvadora é a fé em Jesus, no Jesus verdadeiro. Então você tem dois problemas: o pecado humano, que cria todas essas confusões, e o diabo, que quer impedir a salvação. Preste bem atenção. Por isso que você precisa conhecer o verdadeiro Jesus. Não esqueça de nada do que eu falei. Ou melhor, de nada do que Deus falou conosco. Está falando, não esqueça. Deus é tudo o que nós vimos, e Jesus, portanto, é tudo o que nós vimos. Tudo que as Escrituras falam, eu resumia, e bastante. E ele ainda se fez um. E aí ele é alguém ele é Deus e homem, ele é alguém, ele é essas duas naturezas numa só pessoa. E preste bem atenção nisso. Ele não é uma pessoa humana. Essa é outra confusão. Outra confusão, outra heresia que criaram foi dizer que Jesus então era uma pessoa divina e uma pessoa humana. Aí vem os tricotomistas. O que é tricotomista? É aquele que diz que o ser humano é corpo, alma e espírito. Aí eles falam o seguinte: o corpo e a alma continuam vivos, mas o espírito morreu lá com Adão, no pecado. E o que é que vai acontecer com a salvação? É esse espírito voltar. Esse espírito que morreu. Então você recebe um novo espírito. E como é a natureza de Cristo, ele é corpo e alma, e o Espírito Divino entrou nessa realidade humana. Entrou. Isso é heresia, porque o Espírito Divino não deixou de ser divino. Deus não se reduziu, não se limitou. E você precisa conhecer isso, porque a Bíblia fala sobre isso. Mas pastor, eu sou presbiteriano desde a infância e nunca estudei exaustivamente a Bíblia toda. Problema seu, você vai prestar conta sobre isso. Era para ter estudado, mas meu pai não ensinou também, vai prestar conta porque não te ensinou. Mas então era para eu comprometer 24 horas do meu dia com Deus. O que você acha que seria se o Adão não tivesse pecado? Como seria a vida? Seria ter tempo, você iria ter tempo para os vídeos do YouTube? Você iria dividir seu tempo com alguma coisa? Certamente não. Então não coloque a culpa em Deus.
Você precisa conhecer a Deus. Então veja bem, quantas confusões, mas Jesus é uma pessoa divina que assumiu nele uma natureza humana, porque a sua pessoa divina é imutável, porém essa pessoa divina assume em sua natureza divina um corpo e uma alma humanos, e esse corpo e essa alma humanos têm uma mente, só que a natureza divina também tem uma mente, porém a natureza divina não se humanizou. Então essa pessoa misteriosamente pensa divinamente, mas também humanamente, e ela sente divinamente, mas também humanamente. Só que é essa pessoa que sente assim, vive assim. Essa pessoa vive assim, porém na natureza divina tudo que é divino, na natureza humana tudo que é humano, naquela pessoa, de maneira que eu não posso dizer, quem nasceu foi só a natureza humana, porque a divina sempre existiu. Eu não posso, porque isso é outra heresia. Eu estou dividindo Jesus. Então quem nasceu é uma pessoa que é divina e humana. Foi ele que nasceu. Mas o limite do nascimento ele experimentou como pessoa divina na natureza humana. Mas foi ele. Olha diante de quem nós estamos, irmãos. Essa pessoa divina experimentou limites humanos na natureza humana, por nossa necessidade, por bondade, por graça, por amor. E é toda essa teologia que João está pensando quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está pensando em tudo isso, e a gente empobrece tanto o versículo, vai esvaziando, parece que não é amor nenhum, é um amor menor do que o de mãe. O amor de mãe nem pode ser chamado amor comparado ao amor de Deus, com todo respeito às irmãs, nem pode, está muito longe, muito longe. E aí é uma heresia você dizer que quem morreu foi a natureza humana, porque quem morreu foi a pessoa que é divina e humana, mas experimentou os limites da morte na natureza humana. Por que ele experimentou? Por exemplo, quando ele nasceu e, como toda criança, nasceu sem saber andar, sem saber ler e escrever. Isso são limites humanos, mas a pessoa é divina com duas naturezas. Então essa pessoa divina experimentou o limite de não caminhar e o limite de não saber falar, ler, escrever na natureza humana, mas foi a pessoa divina. Pastor, isso é muito confuso, porque o pecado te dominou. E é preciso a palavra para te libertar dessa confusão toda, para você ver com clareza, porque a sabedoria de Deus é loucura para a mente carnal, para os que perecem, mas para quem é salvo não. Então, olha só, Jesus voltará. Quem voltará? A natureza divina ou humana? Voltará uma pessoa que é divina e humana, experimentando o retorno na natureza humana. Aliás, uma pessoa divina, mas que tem as duas naturezas, divina e humana, experimentando o retorno na natureza humana, porque enquanto Deus, ele é onipresente. Então, tanto ele pode dizer, eu sei tudo, como ele pode dizer, eu não sei tudo. Irmãos, vejam outro mistério maravilhoso, para ficarmos a semana toda falando sobre Jesus, viu? Ele é filho, o unigênito de Deus, certo? E ele disse assim, Pai, que eles, o que ele veio salvar, os que ele veio salvar, que eles te conheçam como eu te conheço. Preste bem atenção. Um conhecimento que, como eu disse, é a vida eterna, íntimo, de pai com filho, ao ponto de, pela primeira vez, ele sofrer um desamparo na cruz, e ele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A maior dor de Jesus foi o desamparo do Pai. Nunca, por toda a eternidade, ele tinha experimentado isso.
Agora, porque o desamparo ali, irmãos, foi a morte na cruz, foi a condenação eterna, e um sofrimento que ninguém nunca teve e nunca terá. Jesus teve ali na cruz. Deixa eu explicar por quê. Quando alguém for para o inferno, essa pessoa só tem condição, só terá condição, como Judas, que já está lá, de sofrer por seus próprios pecados, de mais ninguém. Deus mesmo diz isso, que ninguém pagará pelo pecado de outro. Agora, Jesus é o único que ele sofre por todos os pecados de todos os homens, do passado, do presente e do futuro, sozinho. Se você estiver perguntando aí, então não seria possível que a natureza humana suportasse, você está certo. Não seria. E por que suportou? Porque a natureza divina, a pessoa que é divina, sustentou a natureza humana para não ser destruída. E ele experimentou na pessoa divina todo o sofrimento da natureza humana. E ele precisava, é nesse sentido que a Bíblia diz que ele precisava conhecer o sofrimento. Não é que ele, como Deus onipotente, não conhecesse, claro que ele conhecia, mas ele precisava conhecer nele, na nossa natureza, experimentar na pessoa divina, a pessoa divina, melhor dizendo, experimentar na natureza humana todos os sofrimentos humanos. Aí Jesus suporta tudo isso. Um sofrimento que ninguém vai imaginar. Aí ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, aquele sofrimento insuportável. E sofre no nosso lugar para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, quando ele vai falar de conhecimento íntimo de Deus, que te conheçam a ti, ele se humilhou na sua pessoa divina a se submeter a uma condição de conhecer a Deus limitadamente. Então ele tanto conhece a Deus, como ele é Deus, na natureza divina, mas ele conhece a Deus limitadamente, porque a natureza humana de Jesus é como toda a natureza humana, limitada. Dá para você pensar nisso, irmão? O Filho de Deus que se limitou a conhecer o próprio Pai, que ele já conhecia, nunca deixou de conhecer, mas de uma forma limitada. Então, quem é que conhece a Deus limitadamente? É a pessoa divina na natureza humana. Quando ele se relacionou com Deus, com aquela natureza humana, pela natureza humana, mas a pessoa divina, a relação foi limitada, limitadíssima, incomparavelmente. Você está ouvindo a Deus? Porque irmãos, minha oração a Deus é que eu e você não fiquemos da mesma forma hoje. Não fiquemos mesmo. Eu até pensei, chegando aqui, não compartilhei com Mônica, mas no carro eu pensei assim: meu Deus, que a gente hoje não fique com o desejo de que Jesus não volte hoje. De verdade. Não volte agora. De verdade. De querer conhecê-lo mesmo, ou então de nós partirmos, sabe? Porque se não for assim, alguma coisa ainda está errada, porque é desse ser que a gente está falando. E por que tinha que ser assim, irmãos? Porque foi a raça humana quem pecou, e o Salvador tinha que ser homem, mas também tinha que ser Deus, para que a obra fosse divinamente perfeita. E além disso, o Filho de Deus tinha que conhecer o nosso sofrimento, nesse sentido. Não que ele, como Deus, como eu disse, não conhecesse, ele conhecia, mas é impossível que a natureza divina experimente aquilo
que é limitado, humilhante, próprio da criatura ou de criatura caída, porque Deus é imutável. Então a pessoa do Filho de Deus experimentou sofrimentos humanos na natureza humana, e não poderia ser diferente, porque Deus é justíssimo, e sua justiça é santa, perfeita, eterna e majestosa. Então percebe diante de quem nós estamos, irmãos? É desse que nós estamos. Não é possível que algum assunto da semana, de qualquer coisa, de qualquer lugar, seja mais importante para mim e para você. Não é possível. Tem que ser esse. E é essa consciência que a voz de Deus produz sobre a incomparável dignidade do seu ser, que é evidenciada nos pedidos de Davi. Davi pede por purificação, por preservação e por deleite, ou aceitação. Verso 12. Quem pode discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, a voz de Deus a revelar sua santidade absoluta funciona, irmãos, com uma luz de alta intensidade em um quarto que pensávamos estar limpo. E enquanto a luz está apagada ou é fraca, ou seja, o conhecimento superficial de Deus, não vemos a poeira. Mas quando o sol da justiça brilha, percebemos que até o nosso ar está contaminado. Tem poeiras ali. E Davi entende que o pecado não é apenas o que ele faz, mas o que ele é. E ele percebe que sua capacidade de autoanálise é limitada, mas a pureza de Deus é ilimitada. E ele pede purificação dos erros ocultos nesse sentido, não da ignorância da lei. É o reconhecimento de que a majestade de Deus exige uma perfeição que nem mesmo a pessoa, a nossa consciência consegue calcular, medir, consegue mapear totalmente. Imagine vocês um cirurgião do coração, e aí ele não apenas, quando ele vai fazer a cirurgia, não apenas lava a mão, né? Ele passa por um processo rigoroso que é chamado de asepsia, onde ele purifica todos as ferramentas, os instrumentos que vão ser usados ali, e que são tratados em altíssimas temperaturas para não deixar nenhuma bactéria ali presente. Aí você que é um ignorante, eu também, em medicina, acha que lavar ali com mão e sabão já está resolvido. Ou lavar com água e sabão, melhor dizendo, já está resolvido, lavar a mão com água e sabão. Quando o médico sabe, não, aqui eu estou vendo bactérias, eu sei que tem bactérias, você não tem ideia. Então, assim é a nossa vida com Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, deixamos de nos comparar com a limpeza dos outros homens e passamos a desejar essa asepsia do céu. Percebe? É isso. O verso 13, ele fala de preservação. Preservação de quê? Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Se o versículo 12 trata da natureza pecaminosa e das falhas imperceptíveis, o verso 13 trata da rebelião consciente, que é visível. A soberba aqui é o pecado com a mão levantada, presunçoso, dizendo que não aceita Deus. Davi sabe que sem a preservação divina, o conhecimento de Deus, por exemplo, pode se tornar meramente intelectual e o coração pode se endurecer. Conhece a Deus só intelectualmente, mas não tem intimidade com Deus. A consciência da voz de Deus nos torna, então, aqui dependentes. Quem realmente ouviu a Deus sabe que não possui força de vontade suficiente para se manter de pé, e ele precisa que Deus o guarde de si mesmo. Da soberba guarde o teu servo. É essa voz poderosa que transforma, e ele reconhece: eu preciso que o Senhor me transforme e me guarde da soberba para que eu não confie em mim. É o reconhecimento de que o Criador que deve governar não apenas o universo, mas também na vida do crente, o próprio ego. Ele reconhece isso. O Deus que governa tudo, governa aquilo que seria mais difícil ser governado, que é o meu coração, mas ele governa o meu coração, e é dele que eu dependo. E por último, irmãos, no verso 14, que nós temos citado aqui na liturgia do culto, ele fala de deleite, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Aqui chegamos ao ápice, o desejo de comunhão
Então Davi não quer apenas ser perdoado para evitar o inferno. Veja bem isso. Tem muita gente na igreja que só quer ser perdoado para não ir para o inferno. Só quer ser perdoado para não ser condenado. Mas ele quer ser agradável. Essa é a evidência de salvação. Eu quero ser agradável a Deus. Não é forçar Deus para me aceitar como eu quero ser. Tem muita gente mentindo. Escute bem, tem muitos falsos pregadores mentindo e dizendo: Deus te aceita como você é. Não, não é isso. A doutrina bíblica de aceitação de Deus é no Filho, dizendo que Ele mata o seu velho homem, que você deixa de viver. E é uma realidade tal que Paulo colocou nesses termos: hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, você não é recebido como você é, não, senão você iria desse jeito para o céu. E a Bíblia diz que no céu não entrará nenhum pecador. Então alguma coisa tem que acontecer aí. Deus não te ama como você quer, não. Não tente subjugar Deus. Isso é o orgulho. Quando o orgulho é retirado, o que nós queremos é ser do jeito de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como os anjos fazem no céu, que eu faça aqui, que nós façamos aqui. Esse é o pensamento regenerado. Ele quer agradar a Deus. O conhecimento de Deus produz na criatura um desejo de ser um objeto de prazer do Criador. Quando entendemos que Deus é a rocha, ou seja, Ele é imutável, e o Redentor, ou seja, Ele é a misericórdia encarnada, nosso deleite passa a ser o de corresponder ao seu caráter. Se eu já sei que Ele me salvou, eu agora, agradecidamente, com confiança, porque essa palavra produziu em mim, eu quero ser do jeito dEle, e não diferente disso. O que eu posso fazer, irmãos, como cristão, ao ouvir a voz de Deus, o cristão que ouviu a voz de Deus, ele não pergunta: o que eu posso fazer e ainda assim ser salvo? Ele não pergunta assim. Ele pergunta o seguinte: o que eu posso ser para que Deus sorria ao olhar para mim? No que Deus me transformou? Eu quero viver essa vida. E Davi quis viver. Se você entendeu assim, olha, a oração de Davi, ele quis ser um homem sem pecado, é isso mesmo. Mas pastor, na Bíblia não diz que não tem como não ter pecado nessa vida? É verdade. Então, por que Davi fez essa oração? Porque ele estava confiando que iria viver eternamente glorificado no céu? Sim, é exatamente isso. Então ele está aqui com a consciência além daqui. Ele está aqui com o olhar no céu. Irmãos, deixa eu ilustrar aqui também, está encerrando. Eu dei uma esticada hoje porque o tema pede. Eu não sei aqui quantos entendem tanto de música. Eu não sou músico formado, mas o maestro me disse que eu sou músico, então já estou empolgadinho, né? Se você pega uma obra, Johann Sebastian Bach, aí você vai tocar para pessoas simples que não conhecem de música. Você pode errar a nota e as pessoas não estão nem aí, não sabem, não tem ideia. Mas se o músico, que de fato ama a música, conhece aquela música e quando vai tocar percebe que o autor da música está ali, ele não vai ter somente o cuidado de tocar exatamente as notas por notas que o músico compôs. Ele ainda vai ter a preocupação de expressar toda a mensagem de acordo com o seu autor, com a intenção do seu autor. E o que eu quero dizer é que a nossa vida é a música de Deus. Ela tem que ser tocada para agradar o seu autor. Ele está ouvindo as nossas vidas serem tocadas. Então, irmão, nós vimos que a grandeza do ser de Deus é tão avassaladora que qualquer maravilha humana ou animal pré-histórico empalidece diante dele. Se ficamos empolgados com navios, prédios ou gigantes, quanto mais deveríamos estar com aquele que sustenta os átomos pelo poder de sua palavra. A voz de Deus na criação nos deixa sem desculpas, e a voz de Deus na palavra nos deixa maravilhados.
mas a voz de Deus no Filho nos deixa transformados. Se você sair hoje deste lugar com a mesma indiferença do mundo, ou talvez de sempre, você não ouviu a Deus. Você ouviu apenas um homem. Você reduziu as palavras de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e não deixe que isso aconteça. Pois é impossível contemplar a majestade do Trino Deus, a união das duas naturezas de Cristo e o peso da sua justiça na cruz e continuar achando que os nossos pecados são pequenos ou que Deus é comum. Davi terminou o salmo chamando Deus do Redentor, porque ele sabia que a pureza que Deus exige, só o próprio Deus poderia providenciar. Então, recalibre sua visão de grandeza. Pare de gastar sua maior energia emocional admirando o que é criado. Nessa semana, ao ver algo, irmãos, grande, um prédio, um avião, uma notícia, um espetáculo, use isso como um trampolim para adorar o Criador. Sempre o Criador. Examine o oculto. É possível, pastor? Claro, você não tem a palavra, não tem a graça? Examine o oculto, para chegar a essa consciência de Davi. Não se dê por satisfeito com uma moralidade externa. Peça ao Espírito Santo que ilumine as motivações do seu coração. Onde está a soberba que você tem chamado de personalidade? Por que fulano é pavio curto? É a personalidade dele. Ele puxou alguém, um parente. Não, isso se chama soberba. Todo pecado que estão dando nome de TDAH, de blá blá blá, é tudo pecado. Sabe? Chama o pecado de pecado. Então examine o oculto. Terceiro, aproxime-se do Filho. Se a justiça de Deus o assusta, e deve assustar, e como deve assustar, corra para Cristo. Se você não está correndo, peça a Deus, Senhor, me faça correr para Cristo. Isso é covardia? É. Mas também coragem. Só um verdadeiro corajoso assume sua covardia e reconhece que precisa correr para o Salvador. Nele, irmãos, e só nele, a ira de Deus foi satisfeita e a majestade se tornou nossa morada. Nós somos cristãos porque somos pequenos cristos. Por último, pai e mãe, para todos nós, eduque sua descendência na empolgação com Deus. Fale de Deus para seus filhos, falemos nós, com mais entusiasmo do que falamos de futebol, de política, ou de tecnologia, ou de seja o que for, de animais pré-históricos. Se ele não vê brilho nos nossos olhos ao falar do Salvador, eles dificilmente crerão que ele, o Salvador, é incomparável. Eles precisam ver, meu pai e minha mãe amam Jesus mais do que tudo. Isso se aplica a nós, homens. Nos humilhemos na graça, para que nossa masculinidade seja tal que nossas esposas vejam em nós que nós amamos menos a Jesus. Mulheres, façam o mesmo, para que os maridos vejam, olha, minha esposa ama mais a Jesus. Porque certamente, se Deus nos der essa graça, nós viveremos numa intimidade tal com Deus, que nunca mais trocaremos Deus por nada. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, popular a canção, e aí a gente canta apenas depois da oração o Salmo 134. E não terá o tríplice amém. Nosso encerramento será o Salmo 134. Oremos. Senhor, não permitas, ó Pai, que saiamos hoje daqui sem a admiração de Davi no teu ser. Não permitas. Não permitas, ó Pai, que o Senhor seja reduzido a qualquer um, ou
até mesmo a ninguém. Que não haja em mim, meus irmãos presbíteros, meus diáconos, em toda esta igreja, que não haja em nós dureza de coração. Não nos desprezes, não nos abandones. A tua exortação é hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ó Pai, nós queremos nos quebrantar diante do Senhor e reconhecer que não temos zelado pelo teu ser, admirado o teu nome, a tua grandeza, nos encantado com o Senhor, como o Senhor merece. E este encanto de Davi, o Senhor tem usado para nos ensinar a respeito, para nos encantarmos com o Senhor e reconhecermos que quando a consciência ouve a tua voz, é transformada por ela a ser uma consciência que não te troca por nada, mas troca tudo pelo Senhor. Ó Pai, dá-nos esta bênção de olharmos para a tua palavra como só a tua graça produz, como só a tua graça faz olhar, e ter o Senhor como a nossa canção ao acordar, ao levantar, ao realizar qualquer obra, ao deitar, na alegria, mas também no sofrimento, na dor, de maneira que a nossa esperança seja viva e testemunhemos desta viva esperança uns para os outros, vivendo para Cristo, para o céu. Tire de nós, ó Pai, os pecados que ainda impedem esta bênção. Qualquer pecado, confessados, não confessados, inclusive um pecado de não confessar ou de não examinar devidamente nossos pecados, para não admiti-los e não abandoná-los. Tire de nós, nos purifique de todo pecado, porque de fato até isso nós cometemos. Ou seja, evitamos estudar a tua lei para não nos ver como de fato somos, quando na verdade é a bondade do Senhor nos mostrando que não temos salvação em nós mesmos e precisamos mesmo confiar em Jesus, mas da forma do Senhor, completamente, desesperadamente, exclusivamente, unicamente, não ter desvios nesta confiança e no Cristo como Ele é. Ajude-nos, Pai, abençoe-nos, para que o nosso coração realmente te ame com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Oramos em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que nos abençoe no restante desse dia, durante a semana também, nos conduza em tudo. Amém. Vamos de pé encerrar cantando o Salmo 101.